Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a do ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto. Oi, eu sou o Leão e esse é mais um Flowcast. Dessa vez conversamos com Lucas Menezes, anarquista e professor do IFAL em Arapiraca. Aumente o som que o papo hoje é sobre anarquismo em Alagoas. Na trilha sonora de hoje tem NSC, tem Tequila Bomb, Leão e Dani Bond. Siga nós nas redes sociais. Só procurar Homero Bar. Vamos lá, sou Lucas, eu sou professor de Sociologia, eu ensino no Instituto Federal de Alagoas, no campus de Arapiraca. Sou professor desde 2011 na instituição, enfim, mas minha trajetória na militância, ela começou, na verdade, na Universidade Federal de Alagoas, na UFAL, e ela se mistura e se confunde também com a própria trajetória do que era o CAZP, Coletivo Anarquista Zumbi dos Palmares, e que depois vai se transformar na Federação Anarquista dos Palmares. Então, essa trajetória começa a partir de 2002. O CAZP ele vai ser formado em 2002, né? Um dos grandes debates que a gente tinha na época, e aí vai ser formado em 2002, qual era a composição social, basicamente, do coletivo naquele período. Era uma composição de estudantes secundaristas e, principalmente, estudantes universitários que estavam, digamos, mais engajados nesse processo de formação. A gente tinha uma grande lacuna em termos de anarquismo em Alagoas, e nós sentimos um pouco a ausência de referenciais organizativos mais recentes. O anarquismo em Alagoas vai ter também tradição junto com o sindicalismo revolucionário, que foi bastante forte em princípios do século XIX. Aqui em Alagoas também se constituiu, há vários registros de que havia mobilização sindical com participação significativa de anarquistas, mas em 2002 a gente vai então constituir a nossa perspectiva, amparado principalmente e tendo como referência nacional o Fórum do Anarquismo Organizado, o FAO. O Fórum do Anarquismo Organizado ele corresponde também a uma tentativa de reconstrução do anarquismo brasileiro que vai se dar a partir dos anos 90, principalmente, e que é muito fruto do contato que os anarquistas brasileiros, nós vamos ter com anarquistas uruguaios, com a Federação Anarquista Uruguaia, que já era uma federação que se alastrava enquanto tradição libertária ali no Uruguai desde o próprio período militar, né? Desde antes e também durante o período militar, posteriormente, enfim. Nesse processo aí dos anos 90, onde vai resultar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, da Federação Anarquista Gaúcha, e em 97, de uma primeira tentativa de organização nacional do anarquismo, chamada OSL, Organização Socialista Libertária. Essa primeira tentativa teve seus momentos, enfim, mas ela depois vai se dissolver e vai retomar num novo formato, que seria esse Fórum do Anarquismo Organizado. Então, nós aqui do CAZP, nós nos formamos em 2002, por coincidência, no mesmo ano em que o Fórum do Anarquismo Organizado ia realizar o seu primeiro encontro. Tomamos conhecimento desse encontro e nós estabelecemos alguns contatos, só que o encontro era no Pará, né, em Belém do Pará. E para nós ficou meio que inviável. Na época, se eu não estiver falhando aqui a memória, o encontro acho que era junto com o Fórum Social Mundial, e aproveitar justamente a mobilização, a demanda de movimentos para lá, mas só que a gente não conseguiu deslocar para lá. Então a gente não participou desse primeiro momento, mas depois, na sequência, 2003 em diante, nós fomos
figuras presentes e importantes também na construção do Fórum do Anarquismo Organizado, que vai resultar em 2012 na fundação da CAB, que é a Coordenação Anarquista Brasileira, que não é ainda, digamos, uma organização nacional, é uma coordenação de organizações, mas que já tem, digamos, um caráter mais afinado politicamente, digamos assim, do que tinha o antigo FAO. O FAO, enquanto um fórum do anarquismo organizado, ele estava tentando pautar, tentando construir, tentando fortalecer organizações e coletivos incipientes, dentro, claro, de uma perspectiva de anarquismo que tinha e tem os movimentos sociais como principal motor de atuação. Né? Então, o grande lema ali naquele momento era buscar a inserção social. Os anarquistas, eles não podiam ficar simplesmente no plano da propaganda ideológica, mas buscar enraizar junto aos movimentos sociais, sejam movimentos estudantis, movimentos sindicais, movimentos comunitários, enfim, e tentar construir também politicamente. Então, o CAZP ele se forma em 2002, mas, a princípio, a gente vai ter, digamos, um caráter bem diferente do que é hoje a FARPA, né? Do que vai ser também o próprio CAZP a partir, assim, eu diria, de meados ali de 2005. Nos nossos primeiros anos, a gente já tinha como perspectiva a ideia de atuação, de mobilização junto nos movimentos sociais de uma forma, digamos, mais organizada, mas isso ainda não se materializava. No final das contas, a gente funcionava muitas vezes como uma espécie de grupo de estudos. A gente se reunia, debatia textos, participava, já tinha, claro, todos nós já tínhamos participação, por exemplo, em movimento estudantil, mas nós, digamos, não pensávamos, enquanto CAZP, a nossa atuação dentro desses movimentos estudantis. Acabava sendo atuações muito mais, digamos, individuais do que propriamente intervenções fruto de uma reflexão coletiva. Isso vai fazer parte do próprio amadurecimento que nós vamos tendo, e acredito que a partir de 2015 a gente começa a ter um caráter mais próprio daquilo que a gente chama de organização política, ou pode ser também chamado de partido político. Não há nenhum problema em relação ao termo, no sentido de pensar politicamente as nossas intervenções em todos aqueles espaços que nós entendemos como necessários e importantes de estar presente, né? Então, essa trajetória do CAZP, ela vai depois desembocar na formação da FARPA, que vai ser em 2015, apenas em 2015. Então, em 2012 a gente se forma, em 2005 nós temos, digamos, alguns ganhos no sentido organizativo, político, em termos de estruturação do coletivo, mas a gente só vai depois se assumir um formato de federação com núcleos, etc., de uma maneira mais sólida a partir de 2015, quando nós decidimos fundar a FARPA, né? E o processo de fundação da FARPA, ela não envolveu somente o CAZP, envolveu também companheiros de Delmiro Gouveia. No caso, o CAZP ele tinha como concentração da sua militância em Maceió. Depois, posteriormente, eu, por exemplo, vim morar em Arapiraca, mas a concentração da militância era Maceió. Mas a gente tinha desenvolvido, a partir do próprio movimento estudantil da UFAL, a gente tinha desenvolvido um contato com os companheiros do COLID, que é o Coletivo Libertário Delmirense, que já também não foi justamente formado em conjunto com o CAZP, a FARPA, né? Foi um processo que demorou alguns anos, e aí da junção desses dois agrupamentos, desses dois coletivos, foi fundada a Federação Anarquista dos Palmares, com núcleos em Maceió, em Arapiraca e em Delmiro. Atualmente, o núcleo de Delmiro está desativado. A FARPA, então, ela passa a pautar um debate e uma perspectiva daquilo que a gente chama de
de anarquismo especifista, né? O que é que seria o anarquismo especifista? O termo é um termo que pode ser estranho, mas enfim, mas o termo em si ele já nos dá algumas indicações, né? A gente defende a ideia de que os anarquistas eles precisam estar especificamente organizados no nível político, que a gente chama de um nível político, no nível estritamente mais ideológico, ou seja, que tenha como programa a perspectiva do anarquismo, mas esse nível político deve estar articulado com o nível social, né? Que seria justamente os movimentos sociais, as tendências, aqueles espaços na qual há uma confluência maior de ideologias e diferentes perspectivas políticas. Então, o anarquismo especifista que nós defendemos defende a ideia de um dualismo organizacional, não no sentido da farpa, por exemplo, buscar, digamos, impor ou buscar, digamos, uma relação de hierarquia com os movimentos sociais ou com as tendências na qual ela se articule, mas uma relação, claro, de complementariedade que nós julgamos fundamental e que encontra ressonância na própria história do anarquismo desde Bakunin. Tequila bomba tá em casa. Vai, vai, vai. É tequila bomba style. Sossegado em casa, o zóio virado em brasa. Na humildade aqui no baile. Tem pra ouvir em libras e em braille. Convocando todos pra lutar na coletividade. Pra destruir toda a Babilônia. Vai. Eu considero que um momento de amadurecimento bastante significativo no âmbito do coletivo ainda Anarquistas Zumbi dos Palmares, que foi importante para a gente dar outros passos, foram, por exemplo, mobilizações e ocupações na reitoria da UFAL. Então, foram momentos que, não só de ocupação na reitoria da UFAL, mas também de engajamento em algumas organizações, por exemplo, mais de organizações estudantis que atuavam dentro da UFAL, como a Comuna Estudantil, depois o próprio Além do Mito, onde nós pudemos, digamos, pelo menos aqueles companheiros que estavam mais diretamente envolvidos no movimento estudantil, puderam experimentar um pouco essa perspectiva de você se organizar politicamente e atuar socialmente, de tentar articular isso de maneira a ser propositivo, você, digamos, ter um horizonte, um objetivo, um projeto, mas saber que ele vai ser debatido e discutido e que o protagonismo, no caso estudantil ali, né, não poderia ser substituído por um dirigismo da nossa parte. Eu acho que aquele processo ali foi importante também em termos de amadurecimento. Também nós tivemos contato, por exemplo, na Vila Imaté, onde tentamos desenvolver atividades de educação popular, de jovens e adultos, inclusive utilizando o próprio método do Paulo Freire, contatos com os próprios trabalhadores ali que viviam da coleta, né, de seletiva ali de lixo, né, da reciclagem. A gente acho que durou cerca de mais ou menos um ano o contato que nós tivemos por ali, mas aí depois a atuação de ONG, a mudança lá na associação deles, mudou um pouco o cenário e a gente, digamos, retraiu nessa frente, né? Mas eu diria que esses dois momentos, acho que foram momentos muito importantes, porque depois, mais na frente, em 2008, nós vamos formar, ainda como CAZP, nós vamos impulsionar a formação da resistência popular. A resistência popular, ela se configura como uma tendência social, ela não é uma organização anarquista. Claro, hoje nós, da FARPA, nós atuamos, militamos dentro da resistência popular, mas a resistência popular, ela possui
uma composição maior, né? Tem companheiros que não necessariamente são anarquistas, têm simpatizantes, mas também tem, inclusive, marxistas dentro da resistência popular. E o que vai nos unir é dentro de uma base comum, né, que identifica uma perspectiva de luta com base mais na ação direta, no protagonismo popular, enfim. E a resistência popular, ela desde o princípio, ela tenta se organizar em diferentes frentes de luta, seja numa frente sindical, seja numa frente estudantil, como também frente comunitária, além de articulações como o agrupamento Mulheres Resiste, que é um agrupamento de mulheres, né, vinculado à resistência popular. Então, essas experiências anteriores, acho que foram fundamentais também para que a gente pudesse amadurecer e chegasse nessa concepção da própria necessidade, da importância de se ter um agrupamento como a resistência popular. Que, como eu disse, a resistência popular ela não se vincula à Farpa, ela é autônoma em relação à Farpa, né? Autônoma porque ela tem seus próprios espaços de decisão, ela tem seus comitês, suas reuniões municipais, as plenárias estaduais, enfim, onde são dados os encaminhamentos para a nossa atuação, né? Mas nós entendemos, e isso faz parte até mesmo de uma tradição dentro do anarquismo, na referência da Federação Anarquista Uruguaia, né, que eles também constituíam agrupamentos de tendência que seriam, digamos, uma espécie de intermediário entre uma organização política e a organização mais de massas, né, dos movimentos de massa. Nós temos a resistência popular, por exemplo, ela tem duas sedes. Ela tem uma sede em Maceió e ela tem uma sede aqui em Arapiraca. Em Maceió já é mais antigo, eu já acompanhei a primeira fase de formação ali da resistência popular em Maceió, e no primeiro momento se tinha uma atuação, digamos, comunitária no bairro ali do Vergel, né? Vergel na fronteira ali já da Ponta Grossa também. E a gente tem, então, na própria sede de Maceió, há uma biblioteca, tem se tentado articular mais recentemente um cursinho popular, que é o Quebrando a Banca, e aqui em Arapiraca, embora seja professor, eu acabo militando mais na perspectiva aqui da biblioteca, né? Nós temos na sede, temos uma biblioteca comunitária, onde temos desenvolvidos também com certa frequência atividades diversas, né? Seja atividades com referência a alguma data em específica ou outra mais aleatória, além de estar sempre, claro, participando das mobilizações na cidade, das mobilizações de rua na cidade, que até nos últimos anos tinha ocorrido com frequência, né? Temos também militância na estudantil, não na mesma proporção, inclusive há uma reconfiguração da própria Farpa na composição social da Farpa em relação ao CAZP. Hoje a organização é muito mais uma organização de trabalhador do que de estudante, há poucos, na verdade, estudantes hoje, e também em termos sindical, né? Então temos companheiros em termos sindical, seja professores ou principalmente na área da saúde, onde temos atuação mais presente, seja em espaços mais gerais como o Fórum da Saúde, aqui local, em defesa do SUS, como também nas cidades em que os companheiros trabalham, né? Então, o leque está por aí, né? Na resistência popular, a gente tenta manter também a distribuição de jornais populares, como o Quilombola, mas que sofre também de uma certa irregularidade por diversas razões, de perna, de recursos, etc. E então a gente hoje na resistência popular, com idas e vindas, com fluxos e refluxos, digamos assim, nós temos presença tanto numa frente sindical como numa frente comunitária, numa frente estudantil
e também com o agrupamento Mulheres Resistem. Eu tive um doce sonho essa madrugada. Sonhei que atingia um rico com uma pedrada tijolada, direto na tutela. E não se espante com a violência contra os boy Nutella. O anarquismo é até interessante, né? A gente pensar essa questão do Estado, né? Porque o anarquismo ele acabou sendo muitas vezes vinculado ou reduzido como se fosse apenas anti-Estado. E é daí que surgem também aberrações, por exemplo, do tipo anarcocapitalismo, né? Que não tem absolutamente nada a ver com o que é o anarquismo. Bom, então, assim, nós enquanto anarquistas, nós temos como objetivo finalista, digamos assim, evidentemente, uma sociedade sem classe, sem Estado, uma sociedade autogerida. Aí talvez o grande debate, a grande discussão dentro do campo da esquerda, dentro do campo do socialismo de uma maneira geral, na qual nós estamos inclusos, é o papel do Estado. Qual o papel do Estado? O que é que cabe ao Estado? Caberia o Estado um papel de transformação da sociedade? Poderia ser o Estado ser utilizado pontualmente para algumas mudanças, algumas transformações? Dentro do campo do anarquismo sempre foi muito claro, né, que o Estado ele tem um caráter conservador. É claro que ao longo da história o Estado ele assumiu diferentes feições, diferentes formas, mas atribuir a ele um papel propositivo seria um grande engano, né? Então, na nossa perspectiva, a gente entende que o grande papel da militância é ampliar a força social dos oprimidos, do conjunto das classes oprimidas, das classes populares, do conjunto dos trabalhadores, né? Ampliar essa força social, criar instrumentos de poder popular. Nós estamos falando de criar, de fato, um poder social da base, né? De criar, de fato, um poder social que não está subordinado a um Estado qualquer, né? A um governo qualquer. Então, como um elemento estratégico e fundamental de transformação social, nós atribuímos a classe trabalhadora organizada, agrupada em movimentos sociais, em entidades, enfim, e que, claro, elas não surgem de maneira espontânea, elas são produtos da luta de classes, elas articulam necessidades, elas articulam ideologias, vontades. Nós entendemos que, ao invés de estar gastando força, por exemplo, energia em processos eleitorais, é fundamental a gente garantir o fortalecimento desses movimentos sociais pela base, né? Garantir o fortalecimento da organização de diferentes expressões dos oprimidos, que sejam aqueles com tradição mais histórica de organização, de luta, sejam aqueles com menos, diferentes expressões e relações dos trabalhadores com o Estado, com o capital, que não há atalho, né? Não há atalho para a transformação radical, revolucionária que nós almejamos, que nós pretendemos. Dentro que nós estamos falando de uma perspectiva de longo prazo, né? Uma perspectiva que precisa costurar toda essa articulação, precisa desenvolver uma unidade, mas uma unidade na solidariedade, né, de diferentes expressões da classe trabalhadora. E trabalhar para fortalecer essa autonomia nas lutas, quando ela é arrancada, por exemplo, pelo poder de mobilização, ele tem uma capacidade de sustentação e de durar, inclusive, muito maior, né? Quando a gente fala de luta social, a gente não fala de ganhos materiais, que são indispensáveis e fundamentais, mas também é importante a gente pensar. E quando boa parte assim, da esquerda se desloca, né, ou pelo menos diz tentar articular uma luta parlamentar com uma luta social, que as duas elas são complementares, etc., a história tem mostrado que, a bem da verdade, essa luta parlamentar, essa ação parlamentar, ela termina por cada vez mais e pautando a agenda de lutas, ela vai sendo substituída por uma agenda parlamentar. O calendário de lutas ele vai sendo subordinado a um calendário eleitoral. E isso também tem como consequência para dentro, por exemplo, dos movimentos sociais, a própria burocratização das suas instâncias, dos seus modos de mobilização e de organização. Estabelecimento aí
bastante rígido de hierarquias, a tentativa de formação de certas lideranças, no sentido de liderança, não naquela liderança, digamos, forjada no próprio processo, mas criada meio que artificialmente mesmo, né? E, assim, todo esse processo aí que vai gerando essa subordinação que eu venho falando dos movimentos sociais a agentes, por exemplo, até mesmo externos, né? Então, para nós, pode se perguntar, mas aí os anarquistas, então, eles votam nulo por princípios. Cara, o voto para a gente, na verdade, não é o fundamental, né? O voto para a gente não é o debate central, né? O debate central é justamente você dar força, dar amplitude a esse conjunto dos oprimidos a partir do fortalecimento dos seus movimentos sociais. Quem é que garante, de fato, os nossos direitos? Por exemplo, é uma greve? É uma mobilização de rua? É você criar, digamos, um sentimento de pertencimento de classe e a partir disso poder conseguir, de fato, identificar quem são os nossos inimigos, ou ficar simplesmente dizendo que para votar em A ou B que vai salvar pela gente, né, que vai fazer por nós. Eu acredito que o anarquismo leva muito a sério aquele princípio que está posto no hino da Internacional dos Trabalhadores, que fala: façamos nós por nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. Na minha jangada eu vou, se quiser afundar antes de eu chegar, sempre a lutar, louvando a já, caminhar sem julgar, muita coisa se aprende depois de apanhar. Bom, anarcocapitalismo não faz o menor sentido, porque o anarquismo ele se constituiu não só historicamente, mas também em sua sequência, sempre ao lado das lutas por transformação radical da sociedade, que não implica simplesmente na derrubada do Estado. O anarquismo ele não pode se resumir a uma perspectiva meramente anti-Estado, tá? O anarquismo ele é indissociável da crítica ao capitalismo, ele é indissociável da crítica à propriedade privada, enfim. Então, essa perspectiva de anarcocapitalismo, ela, se eu não estiver aqui falhando a memória, mas ela tem vinculação ao autor americano, mais ou menos, que ele vai surgir, vai desenvolver assim, suas ideias, mais ou menos ali na década de 70, que era próximo do Mises, daquele povo lá da escola austríaca, e os caras, na verdade, eles fazem uma radicalização da defesa do mercado, né? Então, eu não chamo eles de anarcocapitalista, enfim, por razões óbvias, porque não faço essa concessão de que é possível um anarquismo que não seja anticapitalista, um anarquismo que não seja, que não visualize uma sociedade comunista, no sentido da gestão das coisas das pessoas, enfim, gestão comum. Então, eles são ultraliberais e que a consequência do pensamento deles é basicamente um retorno ao feudalismo, né? Só que o retorno ao feudalismo já em contexto de total barbárie, possivelmente. Então, o anarcocapitalismo ele tem essa ideia de anarcocapitalismo, essa ideia ultraliberal, ela ganhou muita projeção também com o uso das chamadas think tanks liberais, que atuaram e atuam ainda de forma muito forte nas redes sociais. E, enfim, às vezes um meme desses ele vai ter muito mais impacto no sentido de viralizar nas redes sociais do que um trabalho de militância social contínuo que você gasta tempo, dedica a sua vida a isso. E aí, às vezes, parece até que eles são maiores do que realmente são, né? Mas acredito que, sem subestimar, evidentemente, porque boa parte dessa galera tem pautado um debate pró-privatizações aqui no Brasil. Eles são, digamos, aqueles que fornecem
os elementos argumentativos, por mais fracos que esses elementos argumentativos sejam, mas se a gente for olhar muitas vezes alguns debates que você pode encontrar, eu mesmo enquanto professor já me deparei com muitos argumentos pró-privatizações, ou um argumento assim anti-Estado, bastante rasteiro, né? Anti-Estado, mas e aí? Você é o quê? Anti-Estado, mas é o quê? O mercado controlando as nossas vidas completamente, né? Então, isso tem ganho uma certa expressão, principalmente entre jovens, e é preciso fazer o combate ideológico, o combate de ideias, desmascarar essa galera. Eu gosto de desmascarar, inclusive, eles citando eles mesmos, né? Porque você pega o Mohrelbock, ele chega na sua defesa de mercado, ele chega ao absurdo de defender, inclusive, o mercado de crianças, o mercado de bebês. Né? Quem quiser conferir é só procurar. Agora, tem outro ponto também, né? Porque antes desse contexto, por exemplo, de pandemia, e com a ascensão desses ideários ultraliberais, você teve também um certo deslocamento no discurso de esquerda, muitas vezes se confundindo ou fazendo coro como se fosse o discurso de esquerda fosse um discurso pró-Estado, né? E aí não só a tradição anarquista, mas a tradição do socialismo em outras correntes também, sempre teve pautado como horizonte uma sociedade sem classes e sem Estado, porque ele não entende que o Estado ele seja exatamente um órgão que vai garantir a gestão comum, igualitária, enfim, das coisas, né? Mas, na verdade, o Estado é um Estado de classe, né? É um Estado de classe dominante, o Estado ele tem uma função também opressora, e acho que essa dimensão da crítica a esquerda perdeu um pouco, né? Foi perdendo muito, isso está em compasso com a própria perspectiva mais eleitoral que ela vai assumindo, ao próprio desarme ideológico que ela vai tendo e, de certa forma, até assumindo os pressupostos, até mesmo econômicos, da sociedade de mercado. Mas acho que é preciso fazer fazer essa crítica, agora, claro, sem fazer coro, evidentemente, com essa patifaria ultraliberal. A esquerda ela foi se acomodando, historicamente foi se acomodando. Sempre pensar, por exemplo, a esquerda brasileira, o que era por exemplo, o PT das suas origens, dos anos 80, o que vai ser o PT da primeira eleição, aí da segunda, terceira, que é o PT da Carta aos brasileiros, que é, na verdade, a carta ao mercado, né? A carta de que não se preocupe, toda a política monetária, econômica vai ser mantida, como foi. Enfim, o bolsonarismo ele tem ocupado, de fato, um espaço ou tentado ocupar, na verdade, através de um discurso fácil, panfletário, como se eles fossem um antissistema. Mas eles não são. Tá? Eles não são porque os caras são a família. Você tem uma família, tem coisa mais tradicional do que uma família que passa de pai para filho, enfim, o seu poder político. Isso é muito Brasil, isso é muito política tradicional, isso é muito política oligárquica e agora articulado também com milícias, né? Então, é por aí. Agora, como é que a esquerda consegue virar, digamos, o jogo? Né? Acredito que a esquerda ainda tem jogado com as mesmas fichas de sempre, ainda tem acreditado curso salvacionista, ainda tem redição de um projeto lulista, ela tem querendo reeditar um passado que não volta mais. Então, o Bolsonaro e seus seguidores entenderam que a partir de 2013 não havia mais espaço para conciliação. Pessoal, o Lula foi preso, cara. Eu tenho uma entrevista do Lula que saiu na Boitempo, na editora Boitempo,
a qual, um momento um pouco antes dele ser preso. E para mim é muito sintomático a resposta que ele dá quando ele vai fazer a leitura política dele. Ele faz analogia com o futebol e ele diz que o político, algo mais ou menos assim, ele deve ser o camisa 10, né? O grande político é o camisa 10, e o camisa 10 ele joga onde? Ele joga no meio, né? Ele joga no centro. Então, a esquerda ela precisa tomar as rédeas de uma perspectiva que faça realmente uma ruptura, que busque caminhos mais do enfrentamento e reconciliação. Não há mais conciliação na política nacional brasileira, não há espaço para conciliação. Sou nordestino mesmo, preto, seu pior pesadelo. Aqui é sem massagem, não importa o seu apelo. Exploro o seu medo, carregando a minha cor. Pinto tudo de preto, até o diploma de doutor. Então, nós temos, você botar no Facebook Federação Anarquista dos Palmares, deve aparecer, e no Instagram, dentro dos nossos trabalhos, aí, das nossas militâncias, acho que vale também indicar as páginas da própria Resistência Popular, também no Facebook, Resistência Popular Alagoas, e no Instagram nós não temos página da Resistência, mas tem a página da Biblioteca daqui de Arapiraca, né? Nós temos a sede em Maceió da Resistência Popular, tem na sede da gente, no caso da Resistência Popular, fica em Maceió, fica no Vergel, na rua ali da Escola Rui Palmeira, e em Arapiraca fica na rua São Vicente, já perto da Eletrônica dele. Vai fazer propaganda do cara, mas acaba sendo referência de todo mundo, antiga Rua do Peixe, em Arapiraca. Mas a gente pode procurar aí também nas redes sociais. Valeu. Valeu, desculpa aí qualquer coisa. Tá massa. Valeu. Abraço, tchau.